aí, queria perguntar, essas instituições, com certeza, tal como diligentemente têm apresentado o vosso boletim da DGS, os casos positivos, inferidos, suspeitos e por aí fora, também terão essa sua informação compilada. Essa informação dos privados está neste bolo da DGS ou a bola de neve ainda é muito maior? Obrigada. Obrigada, RTP, pelas suas questões. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Em relação à questão do arrependimento, como coloca o tema, ao longo daquilo que tem sido o combate ao surto, temos feito, todos nós, não só os portugueses, um processo de aprendizagem. Temos seguido sempre as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Centro Europeu de Prevenção. Todos os países europeus estão a fazer, continuam a fazer, e verificamos que todos nós temos aprendido uns com os outros e temos utilizado medidas uns dos outros, digamos assim. Arrependimento é algo que nós, sempre quando olhamos para trás, podemos pensar aqui ou ali, podíamos ter feito de uma forma diferente. Mas penso que fizemos sempre aquilo que eram as orientações em cada momento existentes da parte dos técnicos, das autoridades de saúde. No Norte, nós sabemos que tivemos focos, clusters, como dizíamos, grupos de infecção que foram mais precoces, que tiveram a ver com importação de casos, que tiveram a ver com zonas onde mais pessoas foram ao exterior, contactaram com outras das suas relações familiares, das suas relações laborais e, de facto, a doença teve uma propagação primeira, anterior a outras regiões do país. Mas eu penso que o Norte tem sido exemplar na forma como está a lidar com este surto. Desde logo, pela sua capacidade de, ao nível hospitalar, responder a um grande volume de casos. Quer o Centro Hospitalar Universitário de São João, quer o Centro Hospitalar Universitário do Porto, quer o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia Espinho, o Hospital de Braga, um conjunto de hospitais, que não quero deixar nenhum de fora, mas naturalmente é inevitável que aconteça, desde o início começaram a preparar-se para responder, para assumir a sua responsabilidade, quer de hospitais de referência, quer de hospitais de segunda linha, para responder aos doentes que precisavam de contactos hospitalares. Depois, por outro lado, houve a enorme capacidade de aprender com outros países, designadamente na instalação de centros ambulatórios de teste, o que foi também um exemplo para aquilo que estamos a fazer, por exemplo, agora em Lisboa e Val do Tejo. Pretendemos para a semana ter também centros de teste ambulatório aqui em Lisboa e Val do Tejo. E, portanto, penso que temos aprendido bastante com aquilo que foi a capacidade da região Norte de combater o surto. As situações específicas de Felgueiras e Lousada foram adotadas logo nos primeiros dias em que o surto começou a ter casos confirmados no nosso país e foram tomadas evidentemente com perturbação do normal funcionamento daquelas zonas, até com alguma sensação que não podemos deixar de ter percebido de que aquelas pessoas estavam a ser postas numa situação de maior fragilidade, mas eram as medidas adequadas para proteger a comunidade e creio que estão a ser efetivas. Em relação ao OVAR, também não poderia ter sido mais adequada e atempada a decisão das autoridades de saúde de atuar localmente, de atuar regionalmente. Desde o início que sabemos que esta é uma doença nova e que temos que ir adotando as medidas adequadas ao seu combate proporcionalmente, porque há aqui dois valores fundamentais a serem equilibrados: a saúde e a vida em sociedade. A saúde individual, a saúde da família, a saúde do grupo, mas aquilo que também são as necessidades da vida de uma sociedade normal, que não pode deixar de recolher resíduos, que não pode deixar de transportar alimentos básicos, que não pode deixar de transportar medicamentos. E, portanto, o equilíbrio entre estas duas realidades tem-nos obrigado sempre a uma reflexão muito, às vezes muito difícil, mas que queremos que, até agora, conseguimos fazer sempre com êxito relativamente à contenção e ao tratamento dos nossos utentes. E, portanto, a gradualidade das medidas tem sido a pedra de toque, de facto, procurando equilibrar estes dois valores. Quanto à outra questão que colocava, dos testes,
Os dados que nós reportamos incluem todos os dados notificados no SINAV. Esta é uma doença de notificação obrigatória e, portanto, os resultados positivos em qualquer ponto do sistema que sejam casos confirmados estão a ser certamente reportados, é de lei, digamos assim, e é uma obrigação prévia a esta pandemia. E aquilo que temos tido a preocupação é de utilizar todo o sistema de saúde. Isso é sempre importante, mas neste contexto é particularmente importante. Quando falamos de testes, temos dado como número uma capacidade do Serviço Nacional de Saúde que ronda os 9.000 testes. Mas nós sabemos que temos mais testes disponíveis no setor privado, no setor convencionado. E temos estado a trabalhar com esses setores. Repare, o centro de testes que foi instalado no Porto, através de um protocolo com várias entidades, desde a IRS à Câmara Municipal até aos laboratórios privados, envolve exatamente essa disponibilidade de outros setores. E assim vai ser também noutros pontos do país. Só um minuto, que quero complementar aqui a sua resposta da Sra. Ministra, porque simultaneamente à linhagem dos hospitais que trabalharam brilhantemente no Norte e no Centro, onde há mais casos, não em números absolutos na região Centro, mas onde houve o foco em Ovar, há aqui a realçar também o trabalho das equipas de saúde pública. Fizeram um trabalho extraordinário, fazem de facto a avaliação do risco e foram tomadas medidas diferentes conforme a etapa em que estava cada uma das regiões. Recordo aqui que, por exemplo, em Ovar foi decidido fazer um cordão sanitário. Portanto, foi a estratégia que as autoridades de saúde de Ovar, perante aquela situação concreta, encontraram. Quero aqui referir que o Norte, como disse a Sra. Ministra, teve uma introdução de casos importados muito maior do que qualquer outra região e que também foi a primeira região e a única até à data que impôs medidas restritivas de entrada no país. Portanto, na região Norte, pessoas vindas do exterior, portuguesas ou não portuguesas, e que não estejam em situação de trânsito, portanto, há exceções para as tripulações, para os caminhões que nos vêm abastecer com alimentos e medicamentos, mas também sabem que o Norte põe todas as pessoas que entrem neste momento em quarentena. É o tal processo de aprendizagem constante, de adaptação constante, e para cada região, em cada momento, há um grupo de pessoas, autoridades de saúde e os seus especialistas, que avaliam o risco e veem qual será a medida mais adequada. Depois, num sítio será um cordão sanitário, no outro poderá ser minimizar a importação de novos casos, de novas eventuais estirpes do vírus e fazer essa contenção. Portanto, é um conjunto de medidas, eu volto a enfatizar isto. Esta epidemia só se trata com conjuntos de medidas muito bem concertadas e o alinhamento é muito importante. Temos que estar, de facto, alinhados neste combate. Bom dia. Em direto para a SIC Notícias, a Sra. Ministra falou que, em relação aos produtos de proteção e em relação aos testes, iriam ser, enfim, privilegiados, não será bem este o termo, os profissionais de saúde, e disse também que as instituições, as IPSS e as unidades de cuidados continuados iriam obrigatoriamente ter que fazer o teste aos novos utentes que entram. Nos últimos tempos tem havido algumas queixas por parte das IPSS com dificuldade em comprar ou adquirir materiais de proteção. A pergunta que eu coloco é se essa aquisição está a ser... enfim, o que é que o Ministério da Saúde está a fazer para que estas IPSS consigam, de facto, ou tenham possibilidade de fazer esses testes e também de comprar as máscaras. E depois a outra pergunta é, falou num novo modelo, ou novos critérios que entrarão em vigor para a semana, do novo modelo de tratamento e acompanhamento dos doentes e dos suspeitos com a Covid. Pode dar algumas informações mais sobre isso? Obrigada pela questão. Relativamente aos equipamentos de proteção individual e aos testes, deixe-me dizer-lhe que o Ministério da Saúde, e concretamente os serviços partilhados do Ministério da Saúde e o Infarmed, têm estado a disponibilizar-se para recolher necessidades de vários setores da administração pública, concretamente no sentido de facilitar depois não só o processo de aquisição, como também o processo de distribuição. Sabemos que todos os países se confrontam neste momento com carências ao nível dos equipamentos de proteção individual. Aliás, o relatório regular que a Comissão partilha
com os vários países mostra que todos referem essa dificuldade. Nós, enquanto país, temos estado a trabalhar com um conjunto de entidades beneméritas que nos têm ajudado a identificar novas possibilidades até de produção de equipamentos de proteção individual, e também com outros países no sentido da importação, eventualmente através de uma viagem específica e de um abastecimento específico para reforçar os nossos estoques. De qualquer forma, dava-lhe alguns números. Nós temos neste momento em estoque disponíveis a 20 de março às 22 horas na Reserva Estratégica Nacional, portanto não estou a contar com outros estoques, mais 2 milhões de máscaras tipo 2, e temos um conjunto de entregas, não é hipóteses de entrega, são entregas fixas. Uma que acontece no dia 23, uma no dia 30, ainda de março, depois outra no dia 6 de abril, outra no dia 13 de abril, outra no dia 20 de abril, outra no dia 27 de abril. Ou seja, o que estamos a fazer é garantir que tudo aquilo que é capacidade de aquisição é garantida, é executada, é materializada, que a Reserva Estratégica Nacional não fica com baixas, que a distribuição para as instituições do Serviço Nacional de Saúde é feita por articulação com a necessidade institucionalmente manifestada à Administração Regional de Saúde competente e o Infarmed, e que aquilo que são agora normas para outras entidades serão também objeto de uma nova norma que a Direção-Geral de Saúde está a preparar. Porque, vou também ao estoque dos testes, porque é importante que se perceba que os equipamentos de proteção individual são, de facto, um bem escasso. E alguns de nós, por exemplo, os que estamos nesta sala, não estão a utilizar equipamento de proteção individual. Nós não estamos doentes, nós estamos a uma distância socialmente adequada para evitar que nos possamos contagiar e, portanto, também é preciso perceber, como em relação a outras infecções já nossas conhecidas, que as doenças não se transmitem por nós olharmos uns para os outros. Transmitem-se por determinados gestos, por determinados atos, e é relativamente a esses que temos que nos proteger. Compreendo a ansiedade que quem continua a trabalhar nos mais diversos setores, desde os supermercados às farmácias, passando pelas indústrias que se mantêm a trabalhar, a ansiedade que os profissionais podem ter e a sensação de segurança de utilizarem uma máscara, mas temos que perceber que temos um número limitado de máscaras e que temos que a gerir o mais racionalmente possível. Por isso, a Direção-Geral de Saúde se comprometeu a, nas próximas horas, libertar uma norma sobre este tema, para sermos muito precisos e objetivos dentro daquilo que é um contexto de escassez. Em relação aos testes, também estamos a trabalhar através do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Temos, como já lhes disse, como já foi referido, um estoque que permite 9.000 testes no Serviço Nacional de Saúde. Temos uma informação de que o setor privado terá qualquer coisa como 17.000 testes disponíveis também para o serviço de todos nós, e estamos a concretizar um conjunto de contactos com entidades diversas, desde o grupo Quilaban até ao grupo Fossum, e não estou a querer aqui privilegiar nenhum grupo, são muitos aqueles que nos têm ajudado, desde a Galp à EDP, em ventiladores, na identificação de possibilidades, a Bastos e Viegas, muitos fornecedores que nos têm ajudado, e estamos a procurar, obviamente, comprar, e temos, segundo aquilo que sabemos, poderemos concretizar alguma aquisição de testes significativa que nos permita um maior folgo. Não sei se